Amém, gente? Deixa eu ler com você a palavra de Deus. Veja comigo, por favor. Vamos falar sobre santificados para o exercício ministerial. Veja comigo Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29. Vamos estar lendo a partir do versículo 42, tá bom? Êxodo 29, 42. Olha que coisa interessante. Eu compartilhei essa semana isso com 2 discípulos meus, mas eu sinto que eu tenho que falar isso no Tadel para todos vocês que estão aqui, tá bom? É interessante quando você vê o Êxodo capítulo 29, o trabalho. Primeiro 28, você observa que Arão, ele é escolhido como sacerdote, ele e seus filhos, 4 filhos que ele tinha, é escolhido para poder oficiarem no tabernáculo como sacerdotes. Ou seja, para que eles possam ministrar diante de Deus. Então, do capítulo 28 em diante, você vai começar a observar vários preparativos, preparativos sobre sacrifícios, como é que tinha que fazer com os animais, como é que tinha que fazer com todo o ritual necessário. No capítulo 29, a gente vai observar que ainda continua a questão dos sacrifícios, as cerimônias de consagração, tá bom? E lá pelo versículo... Deixa eu ver qual é o versículo aqui. O versículo 38 vai falar sobre ofertas contínuas. E é interessante que o 42 vai falar o seguinte: este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Diga assim comigo: por vossas gerações. Nós temos falado muito aqui na igreja sobre a questão da gente poder deixar um legado para as próximas gerações. Então observe que esse holocausto é contínuo por vossas gerações. Ou seja, o que nós fazemos hoje, gente, vai reverberar no que vai ser, nos filhos que nós teremos, que nós já temos hoje, e na nossa descendência no futuro. Então, observe, isso é importante, a gente estar antenado essa questão aí. Aí ele vai continuar: a porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Observe, Arão e seus filhos. Então, nós temos aqui a geração arâmica, não é isso? Então, eles e seus filhos, eles foram destinados para poder ser ministros do evangelho, de maneira contínua, de geração por geração. Arão tinha que ensinar os seus filhos, e os seus filhos ensinavam os seus netos, e assim ia progredindo. Isso, gente, interessante, isso não mudou hoje. A pastora Angélica tem me ensinado, até hoje continua me ensinando do mesmo jeito, mas me ensinou muito tempo atrás. Então, o meu trabalho é catequizar o Enzo, e depois o Enzo, os filhos dele, e assim sucessivamente. Da mesma forma biológica, existe um processo de geração no contexto da espiritualidade. O pastor Paulo Jeff, ele discipula o pastor Ebe, que é uma geração. Pastor Ebe discipula o pastor Sandro, que é uma geração. Pastor Sandro discipula a pastor Angélica, que é outra geração. Ela discipula o Otis e Andrés, é outra geração. E a gente vai o quê? De geração em geração. Quem está me entendendo aqui, gente? Amém? Observe, vamos continuar aqui. Agora, versículo 42 ainda. Olha, por que Deus queria que essas ofertas fossem ministradas continuamente? Porque Deus queria se encontrar e falar com o povo. Diga assim: Deus quer me encontrar e falar comigo. Versículo 43. Ali verei aos filhos de Israel. Eu falava para aquele discípulo que foi, acho que foi com o Reginaldo, que a gente compartilhou essa semana, e também com o Diego e a Débora. Eu falava para eles que, aqui fala sobre Israel, nós temos um Israel realmente nação, que Deus tem um plano para Israel nação. Deus realmente tem um plano de proteger a nação de Israel, mas nós temos também como pano de fundo o Israel espiritual. Então, eu e você, nós somos o Israel espiritual, amém ou não, gente? Então, nós somos o Israel de Deus. Então, olha só, vamos contemporaneizar com os nossos dias hoje. Deus quer nos ver para que nós possamos o quê? Continuando no versículo 43, para a minha glória. Deus quer nos ver, Deus quer se relacionar conosco para a glória dele. Agora, olha só, sejam santificados.
Então, versículo 43. Ali verei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Diga assim comigo, por minha glória sejam santificados. Gente, é fundamental santificação para o exercício ministerial. E o que é santificação? Talvez eu possa pregar sobre isso um domingo desses aí pela frente. Mas o que é santificação? É tornar-se menos pecador a cada dia. É tornar-se mais parecido com Cristo a cada dia. É tornar-se mais obediente à palavra de Deus a cada dia. Isso é santificação. Aliás, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que sem a santificação ninguém verá Deus. Então todos nós estamos em processo de quê? De cura, de libertação, de aprofundamento. O pastor Jean gosta de uma expressão que tem muita gente perebenta, ele fala isso. O que é perebenta? Cheio de pecado, cheio de feridas. Então a santificação é o quê? Ela vai nos curar dessas mazelas que a nossa alma carrega. Então, para mim exercer ministério na igreja, eu preciso estar em processo de santificação todos os dias. Quem está comigo aqui? Então, olha só, o propósito de Deus aqui no Êxodo é exatamente o quê? É relacionar-se conosco para que a glória dele possa nos santificar. E o que é a glória de Deus, hein, gente? É a presença de Deus. É a intimidade com Deus. É a gente poder ter experiências singulares com Cristo. Deixa eu abrir meu coração para você. Se talvez nós passamos muitos dias sem sentir a presença de Deus, nós estamos falhando muito. Talvez o pecado está maior do que a nossa santificação. Porque alguém que é santificado a cada dia, essa pessoa é quebrantada, essa pessoa ela teme a Deus, essa pessoa tem uma experiência com Deus. Versículo 44, ele vai continuar, isso aqui é Moisés escrevendo, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Diga assim, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. A pergunta é, o que é a tenda da congregação? Diga assim comigo, a igreja. O que é o altar? Fala da liderança, do exercício ministerial. Gente, era tão forte, era tão criterioso a questão dos sacerdotes, que eles tinham, na orla deles, eles tinham sinos embaixo. Aquele sino era um tipo de sinal sonoro mesmo, porque se tivesse alguma coisa com o sacerdote, se ele morresse, se ele fosse fulminado por causa de um pecado, diante de um sacrifício, as pessoas podiam puxar pela corda e não podiam entrar no santo pessoas que estavam com pecados, com mazelas na alma. Então, olha só, Deus consagra a tenda da congregação. Então, o teu life, a tua casa, você e sua família, meu irmão, minha irmã, uma tenda da congregação, porque lá nós congregamos, sim ou não? Lá nós tiramos TSD, não é isso? Lá nós temos life, lá nós fazemos discipulados, lá nós estudamos a Bíblia com o nosso cônjuge, lá nós ensinamos os nossos filhos. Então a nossa casa, onde você mora, é uma tenda da congregação. Então a Bíblia fala que Deus queria consagrar a tenda da congregação e o altar. Ou seja, Deus queria te dar a carta branca, a autorização para você exercer o ministério, porque você estava em processo de quê? De santificação. Vamos continuar lendo aqui. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Olha só, observe, para exercer o ofício ministerial, é preciso santidade. É preciso estar diante de Deus. Gente, e nós falhamos por qualquer coisinha às vezes. Nós falhamos talvez existe falta de santidade em olhar para um irmão com maldade, em olhar para o irmão e ver somente o pecado dele, não ver que Deus é poderoso para poder libertá-lo. Talvez a gente pode errar talvez com falta de perdão. Talvez a falta de santificação tenha a ver com aquilo que você está colocando diante dos teus olhos. Talvez a falta de santificação tenha a ver com você falar mal de alguém, seja qual área for. A Bíblia fala que Arão e seus filhos precisavam ser santificados para que pudessem exercer o ofício sacerdotal. Sabe, hoje a gente não tem somente um Arão aqui. Nós temos tantos Arãos, tantas Aroas.
Araonas, enfim, vamos brincar aqui. Qual é, Michele? O Fementina sabe dizer que é a professora aí? Não existe, né? Podemos inventar aqui as Araonas, né? Como é que é, Andinho? Arô? Enfim, quando a Bíblia fala de Arão, está falando realmente do ofício para homem e mulher, né? A gente está brincando, mas, quer dizer, para que nós possamos oficiar como discipuladores, é preciso santificação. Quer um exemplo de falta de santificação no discipulado? É alguém falar para a gente um pecado, e depois a gente bater a língua nos dentes e falar para os outros. É falta de santificação. Porque aquela pessoa confiou em você. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos para o versículo 45, gente. Olha só. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Diga assim comigo. E habitarei no meio dos filhos de Israel. Olha só, gente. Foi plano originário de Deus desde o Êxodo. Aqui o povo ainda já tinha acabado de passar por aquela libertação faraônica. Então, olha só, eles estavam o quê? Deus tinha desejo de habitar no meio de nós. A pergunta é, qual é o meu nível de desejo de habitar com Deus? Porque, gente, a santificação, ela exige de nós muita coisa, sim ou não? Por exemplo, hoje a gente está no 7º, 8º dia hoje de jejum. Não é, eu falava para alguns irmãos há pouco tempo aqui, falava para o Diego e para o Reginaldo, que esses dias eu estava de noite, eu acho que já era meia-noite, eu estava desesperado de fome, irmãos. Eu digo, eu não vou conseguir dormir, uma fraqueza, uma coisa, meu Deus, que coisa. Porque a santificação vai exigir de mim o que? Renúncia. Vai exigir de mim que a minha carne seja mortificada. Vai exigir de mim eu dizer não para muita coisa. Então, olha só, Deus quer habitar no meio de nós. A pergunta é, qual é o meu nível de desejo em me relacionar com Deus? Continuando no versículo 44. E consagrarei a tenda da congregação, ok? 45 agora, Melazeno. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei, diga assim comigo, e serei o quê? O seu Deus. Observe aqui no singular. O seu Deus. Gente, será se realmente nosso Deus é o nosso único Deus mesmo? Será se não existe em nossos corações deuses? Será se o entretenimento não é um Deus que tem talvez tirado de mim a presença dele? Será se o celular não é um Deus que tem tirado de mim a presença dele? Será se a agitação diária, a correria, muitas coisas para fazer, não ter sido um Deus no meu coração? Será se o meu filhinho que tanto eu amo não é um Deus no meu coração? Será se aquele carro que eu tenho bonito não é um Deus no meu coração? Deus falou o seguinte, olha, eu quero me relacionar com vocês e eu quero ser o artigo definido, o seu Deus. Diga assim, Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Deus. Olha só. E aqui ele vai continuar no versículo 46. Ele vai dizer, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Isso aqui é muito forte, gente. Uma vez que ele é nosso Deus, as pessoas vão saber que ele é nosso Deus. Você já viu aquela historinha que... Eu não passei por isso porque eu tive a misericórdia de nascer na igreja. Mas eu já vi tantas histórias que o cara, quando estava no mundo, era nó cego. Era terrível, era brigão. Eu já vi essa história de gente brigão, enrolado, confuseiro. Tudo que era de errado a pessoa era. Aí a pessoa vem para Jesus, aí a pessoa fala assim, meu Deus, olha aquele ex-brigão. Olha como aquele cara está transformado agora. Meu Deus, esse cara mudou de... Quem era ele há 30 anos, quem era 3 anos atrás? Alguém já viu essa historinha por aí, gente? Ou não? Quem ouviu, levanta a mão. Olha só, porque quando eu me relaciono com Deus, quando ele é o meu Deus mesmo, as pessoas vão saber que ele é meu Deus. Não sou eu que vou dizer assim, debaixo da Bíblia, aqui ó, eu sou crente. Ok, isso aqui é um testemunho. Mas as minhas atitudes vão ser muito claras. Para poder falar o seguinte, esse sujeito é uma pessoa diferente. Então olha só, o encontro que eu tenho com Jesus, a santificação que eu tenho com ele, vai me fazer ser conhecido no meio das pessoas como alguém
que tem um Deus verdadeiro. Aí ele vai continuar. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou de onde, gente? Da terra do Egito. Nós falávamos no discipulado nossa semana que o Egito é o mundo. Então, nós somos tirados do mundo. Nós estamos aqui agora. Nós fomos tirados, muitos de nós aqui fomos tirados. Na verdade, a igreja é cheia de ex, né? A igreja é cheia de ex. Ex-arrogantes, ex-drogados, ex-adúlteros, ex-prostitutos, ex tudo que não presta. Nós somos ex. Então, olha só, porque nós somos tirados do Egito. Nós somos tirados de quê? Das mãos do inimigo. Agora, para a gente finalizar, para que eu fui tirado do Egito? Olha só, para habitar no meio deles. Deus nos tirou de lá. Israel, saia do Egito, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Olha só que coisa forte. Mas ele vai habitar para quê? Ele vai falar de novo. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, irmãos, o nosso objetivo nessa palavra é conscientizar nós de que nós estamos em processo de santificação. Nós somos tirados. Mas muitas vezes, olha só, nós somos tirados do Egito, mas muitas vezes o Egito não foi tirado de nós. Existe uma diferença. Eu saí do mundo, eu tenho um rótulo de crente hoje. Eu sou crente, eu estou numa igreja, eu estou no life. Mas muitas vezes, toda o gingado do Egito ainda está no meu coração. Quer um exemplo? Vocês lembram que quando o povo estava com saudades do alho, dos pepinos, da comida, do paladar, do tempero do Egito? Moisés, por que nos tirou de lá? Moisés, lá que era bom, a gente está com saudades. Nós queremos comer aquelas comidas, que tempero, chega a dar água na boca. O que é isso? Saudade do Egito. Saiu de lá, não é mais mundano, não é mais espírita, não é mais católico, não é mais ateu, não é nada, é crente. Mas ainda o Egito parece que continua ainda passeando no coração. Então, queridos, eu quero te incentivar nessa tarde, para que nós possamos entender que Deus quer nos usar nesse ano de uma maneira singular. Mas nós precisamos passar pela santificação, para que possamos exercer o sacerdócio ministerial em nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu declaro que eu estou a cada dia sendo santificado. Diga assim: mais distante do mundo e mais perto de Jesus. Fique em pé agora, eu quero orar por você. Vamos terminar nosso Tadel. Quero orar por você nessa tarde, abençoar a sua vida. Só para deixar claro, o último pedido, a gente não vai mais falar sobre isso no domingo que vem, tá bom? Porque hoje é o último dia de inscrição. Você que é líder, por favor, cola no Novo Convertido. Nós temos só... Vitor, a gente estava com 5, 6 pessoas no Nova Criatura. Nós temos... 7 a 9, né? Mas assim, nós temos condições de colocar 20, 30 pessoas aqui na igreja tranquilo. Nós temos quórum para isso. Então, por favor, nos ajude. Vai ser bom para você, para o seu life e para o seu membro, em nome de Jesus.